Olá pessoal do canal Destrancadamente. Eu aposto que você não deve ter a mínima ideia de por que a Embraer é a melhor empresa fabricante de aviões do mundo. E para começar, você pode até ficar surpreso, né? Por que ela é a melhor? Bom, é esse o assunto do nosso vídeo. E por que ela é melhor, eu poderia falar pelo menos 100 motivos. Então eu escolhi falar aqueles que eu sei, por ter convivido todo o tempo da minha vida profissional com meus colegas do ITER, que trabalhavam na Embraer, e também conversas de bastidor com os responsáveis da Embraer, dentre os quais o mais importante era amigo do meu pai. E com isso a gente conseguiu sempre bater um papo que não é um papo que se bate com todo mundo, tá certo? Então vamos lá. O que acontece para uma empresa de aviação, fabricante de aviões, ser boa ou ser ruim? Bom, nos Estados Unidos, a gente pode dizer que existe, assim, de cabeça, pelo menos, uns 10 fabricantes a mais, além da Boeing, que vocês todos conhecem, que são excelentes fabricantes de aviões. Vamos lembrar que os Estados Unidos fabricou milhares de aviões na Segunda Guerra. Então, é até covardia a gente imaginar que existiria um dia uma empresa completamente longe do centro, que é os Estados Unidos, e que seria melhor que as empresas americanas. Bom, eu vou também deixar claro, melhor em que sentido. Então, por que ela é melhor? Porque se ela não fosse melhor, ela já tinha desaparecido. Se você tem uma Boeing, se você tem pelo menos uma dezena de empresas, para ser bonzinho, de excelentes fabricantes de aviões no Brasil, como é que você consegue imaginar a existência de uma empresa como a Embraer? Só tem um motivo. Ela tem que ser, no mínimo, igual a essas outras. E esse mínimo não é suficiente. Ela precisa ser muito melhor do que estas outras. E aí entram alguns aspectos que pouca gente conhece. Talvez quem conheça mais seja o pessoal de São José dos Campos, onde é a sede da Embraer, e também ali no Vale do Paraíba, que eu costumo dizer que é uma cidade só, de Jacareí a Cruzeiro, porque só muda o nome da cidade, as pessoas se conhecem, tem parente em outra cidade, todo mundo sabe de tudo da Embraer lá no Vale do Paraíba, não só em São José dos Campos. Beleza. O que acontece é que quando a Embraer foi criada, ela foi criada em cima de um protótipo de um engenheiro francês no Centro de Tecnologia Aeronáutica, que tinha sido criado por uma das pessoas mais importantes do Brasil, não só da aviação, que é o brigadeiro Casimiro Montenegro. Então, para começar, ele falou assim: antes da gente fabricar aviões, a gente precisa fabricar engenheiros. Então, ele teve a visão, veja, nós somos bons em fabricar avião e a Embraer é uma boa empresa. Por quê? Porque teve um gênio chamado Brigadeiro Casimiro Montenegro que iniciou, digamos assim, a fabricação de aviões antes mesmo da fábrica. Como que ele fez isso? Ele criou o ITA. O ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde se formam os engenheiros necessários para se fabricar um avião. Engenheiro aeronáutico, engenheiro mecânico, que é o meu caso, engenheiro elétrico, engenheiro de aeroportos, infraestrutura, que é um tipo de engenharia civil voltado para aviação, voltado para aviões, e mais atualmente os engenheiros de informática, o pessoal de TI. Esse é o conjunto de profissionais que você precisa para fabricar um avião. Então veja que coisa.
1940 foi tida a ideia de começar-se a fabricar cérebros. E, para quem não sabe, né, o ITA é o vestibular mais difícil de entrar. Se não é o mais difícil, é um dos mais difíceis. A gente considera que é o mais difícil. Então veja, você já tem uma seleção dos, digamos assim, 100 melhores engenheiros. O que também não é verdade, porque no Brasil a gente poderia ter 500 engenheiros entrando no ITA. Mas por diferenças aí de décimos de nota, só entram 100. Mas com certeza temos 500 no mesmo nível, não se esqueça. Só que esses 100 que entram, eles vão ter um ensino de excelente qualidade. Por quê? Porque o ITA foi criada à imagem e semelhança do MIT americano. Seus primeiros professores eram americanos do MIT, Massachusetts Institute of Technology. E então o ITA é uma espécie de clone do MIT. Vocês sabiam disso? Então imagina que a gente tem engenheiros formados no MIT brasileiro, voltado para construção, fabricação, projeto de aviões. Claro que só faltava a fábrica de aviões. E aí vem outro gênio que também fez parte de tudo isso. Foi o coronel Alzire Silva, que usou um projeto de um francês que já tinha tido empresa de aviação na França, Max Rother. E esse francês, Max Rother, ele fez um protótipo de um avião chamado Bandeirantes. Esse protótipo do Bandeirantes, vou encurtar muito a história, ele foi apresentado para o presidente, na época, era o regime militar. E o presidente da época falou assim: eu aprovo a construção de uma fábrica para fabricar esse avião Bandeirantes. E a Força Aérea Brasileira entrou com um pedido de 80 aviões. Se isso acontecesse sem os engenheiros que já tinham sido previstos de serem formados num padrão do MIT americano, a fábrica poderia dar certo. Mas você concorda comigo que ficou muito mais fácil. Então, desde o início, a gente tem qualidade nos aviões brasileiros, porque a gente tem qualidade de mão de obra que trabalha nos aviões brasileiros. Os engenheiros que trabalham nos aviões brasileiros, eles são do mais alto nível no mundo. Os engenheiros brasileiros, eles saem para trabalhar aqui e vão trabalhar em qualquer lugar do mundo. Portanto, nós temos os melhores engenheiros do mundo, igual aos melhores engenheiros do mundo de outros países. Então, por isso que os aviões da Embraer são os melhores. Só que não para aí. Como eu disse para vocês, a gente ainda tem mais 400 engenheiros do mesmo nível intelectual, com mesma capacidade intelectual. Então, quando a Embraer cresce, ela vai buscar esses engenheiros. E a qualidade é igual, se não melhor, porque como eu estudei no ITA, a gente também tem crítica, a gente sabe que nós somos os melhores pelo não mútuo. Então, às vezes, tem coisas que os outros vêm oxigenar. Então, gente, não poderia ser nada além de uma empresa entre as melhores do mundo, mas eu já disse que isso não bastaria, porque não adianta você ter um melhor avião do mundo, que seria o Bandeirantes, se você parasse por aí. E esse foi um dos marcos dentro da Embraer. Por quê? Porque a Embraer começou a fabricar esses aviões, olha, e aí vem conversas de bastidor. Não é fácil certificar um avião muito mais brasileiro, e ainda mais o primeiro avião brasileiro. Então foi um parto de ouriço esse avião ser certificado fora do Brasil. A gente não pode contar isso abertamente, mas fizeram de tudo para esse avião não ser certificado. E ele foi certificado fora do Brasil.
Aí eu imagino que os concorrentes falaram assim, dessa vez vocês passaram, mas nunca mais vocês vão ter um avião certificado fora do Brasil. Pois é, e a gente tem. Então por que a gente tem? Porque desde o início a gente tem excelência na mão de obra, excelência nas pessoas que trabalham, excelência em todos os engenheiros que trabalham, excelência no projeto, mas tem duas coisas a mais para o vídeo não ficar tão longo. As duas coisas a mais são que quem trabalha na aviação, ele é um apaixonado, ele é um perdidamente apaixonado, ainda mais quem trabalha, e principalmente no início da Embraer. É aquele pessoal que não tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem fim de semana. Mas não é porque ele está sendo obrigado, é porque se ele pudesse, ele nem dormia para trabalhar em avião. Ele nem dormia, nem ia para casa, nem comia, era perder tempo comer. Então o pessoal tão aficionado por avião, que eles são capazes de dar o melhor de si, e digo mais, o melhor de si que ele tem e que ele não tem, porque que ele não tem ele vai buscar. Então é por isso que os aviões da Embraer são os melhores do mundo, porque tem um quadro técnico que é o melhor do mundo. É um pessoal dedicado, apaixonado, perdidamente apaixonado pelo que faz. E eu estou contando isso porque imagino que a maioria das pessoas não tem nem ideia, só vê o avião voando e vê ele voando muito bem, ele tendo sucesso, mas não imagina a quantidade de dedicação de gente de altíssimo nível, que são esses 500 engenheiros, no começo capitaneado pelo pessoal do ITA, hoje de todas as áreas, de todas as escolas, que vão lá fazer esses aviões, tá certo? Mas tem um segredo que pouca gente sabe e pouca gente principalmente comenta. Quando o ITA começou, ele começou com uma turma de alunos que, por terem formação dentro do Centro Tecnológico da Aeronáutica de então, é um pessoal muito ligado à aeronáutica, que é a aviação militar, que é as Forças Armadas do pessoal que voa. E essa ligação muito próxima fez com que se fizesse, vamos chamar assim, de uma família da aeronáutica, tanto militares quanto civis, todos no mesmo empenho de fabricar o melhor possível, imaginável e o inimaginável na Embraer. E aí vem o grande segredo, que no ITA, pouca gente sabe, existe uma cultura chamada disciplina consciente. Essa disciplina consciente significa assim, não precisa ninguém tomar conta de você, você vai tomar conta de você. Então, desde que você entra no ITA, você passa pelo trote, antes era bem mais rígido o trote, até nem sei como é que está hoje em dia, mas você passa por um rito de passagem, e que o pessoal vai te explicar o seguinte: olha, aqui, meu amigo, não vai ter ninguém tomando conta de você. Você vai tomar conta de você e você vai tomar conta melhor do que qualquer outro. Então aqui não se joga papel no chão, não se cola, não se faz coisa errada. Aqui a gente luta e sempre mais que pode pelo melhor. Eu nem vou falar das provas do ITA, que são assim coisas de outro mundo, mas este rigor é um rigor civil, mas com uma disciplina no sentido militar, no sentido de rigorosa da coisa. Então essa disciplina em fazer bem feito, em fazer a coisa com muita honestidade, em dar o melhor de si, que eu vou chamar de cultura, que são crenças, valores e padrões de comportamento, veio da aeronáutica, veio dos primeiros aviadores da aviação aqui no Brasil. Ela é responsável por grande parte do sucesso de tudo que voa aqui no Brasil, porque ela permeia essa cultura,
ela permeia a cultura do meio aeronáutico e do meio da aviação civil, claro que de maneiras diferentes, mas ela está sempre na base, ela está sempre presente. Então, com um pessoal de alto nível, altamente comprometido, a única coisa que poderia acontecer é da gente ter um produto de altíssima qualidade. Essa é a primeira parte, porque depois a Embraer teve que diversificar a sua produção, ela teve que ter outros aviões na sua linha. E sempre ela teve esse suporte intelectual, esse suporte do pessoal dedicado até o fim, dedicado mesmo, que dá o sangue para o negócio acontecer. É essa cultura que garante que, diferentemente, não posso falar das outras empresas, mas diferentemente de tudo que eu conheço no mundo, isso faz toda a diferença. Eu acredito que possa existir igual no mundo, mas superior, duvido, porque eu já vivi fora do Brasil e eu vejo o que é comprometimento. Mas existe comprometimento pelo salário, existe comprometimento por algumas benesses, algumas coisas que a pessoa pode ter na profissão. E, pelo menos, desde quando o ITA começou e desde quando a Embraer começou, a dedicação é outra. A dedicação é pela causa. A dedicação é pelo avião que vai voar. A dedicação é pela excelência, da excelência, da excelência, da excelência. Então é por isso que o avião da Embraer é o melhor de todos. Porque ele tem uma coisa que eu garanto que ele tem, mas eu não tenho certeza que os outros têm, que é essa paixão, essa dedicação, essa seriedade que vem do berço do ITA, disciplina consciente, que foi implantada na Embraer e que continua cada vez mais, e assim espero. Eu vou parar por aqui, porque já deu para entender que quando existe uma cultura do nível do pessoal da Embraer, só vai sair coisa excelente, de excelência. É impossível sair alguma coisa que seja um pouquinho sem tudo de melhor que puder existir. O pessoal não aceita. Então tá aí um primeiro vídeo sobre por que os aviões da Embraer são tão bons e, na minha opinião, são os melhores do mundo. E os números estão aí. Pode comparar com qualquer outro fabricante. Eu acho que o único que dá para comparar é a Airbus hoje em dia, né? Então, um abraço. Espero ter destrancado a mente de todo mundo sobre a beleza que é ver um avião voar e saber o conteúdo de não só inteligência, mas dedicação que existe em cada um desses aviões que voa, tanto do projetista quanto de todo mundo que trabalha para esse avião voar em todos os lugares. Um abraço, até breve, tchau, tchau.